Olá, meu nome é Adalberto, sou professor de língua portuguesa. Nesta videoaula de hoje nós vamos tratar de três conceitos importantíssimos para o estudo da linguagem, o qual você vem desenvolvendo aí ao longo de suas aulas de língua portuguesa. São eles as funções da linguagem, os gêneros textuais e os tipos textuais. Quando pensamos na linguagem, é certo de que nós a usamos o tempo todo, desde o bom dia até o boa noite. Nós usamos a linguagem para nos informarmos, para persuadirmos, para interagirmos com o outro, para criarmos sentido com o outro. Mas de que maneira a linguagem serve a essas diversas funções? Para que a gente possa responder a essa questão, precisamos primeiramente pensar na maneira como se procede o processo de comunicação. Para a gente entender então um pouco de como funciona o processo de comunicação, vamos olhar essa mensagem. Ora, nessa mensagem tão corriqueira que nós usamos o tempo todo nos nossos aplicativos de celular, já podemos perceber ali os elementos que existem em todos os processos de comunicação. Vamos olhar quais são esses elementos? Evidentemente existe um emissor, quem envia a mensagem. No caso ali é o filho. Temos um receptor, que é quem irá receber a mensagem. Nesta mensagem temos então a mãe. Essa mensagem está sendo direcionada à mãe. Temos a mensagem propriamente dita, que é todo o texto que está ali. Temos um referente, ou seja, um contexto em que essa mensagem ocorre que precisa ser comum entre o emissor e o receptor. É o assunto do que se fala, é o contexto em que a mensagem É o contexto em que a mensagem acontece. No caso ali, o assunto de que está sendo tratado, cinema, escola. Temos um canal, é necessário um meio físico para que a mensagem vá do emissor até o receptor. Então temos ali um aplicativo de celular. E é necessário também que exista um código comum ao emissor e ao receptor. Nessa mensagem vemos que esse código comum é a língua portuguesa. No processo de comunicação, o emissor, quem produz a mensagem, visando alcançar o seu objetivo, ele tem uma intenção. Quando ele constrói a mensagem, ele tem uma intenção. Dependendo da intenção desse emissor, ele vai depositar maior importância em algum desses elementos. E dependendo da importância que ele atribua ou ao receptor, ou à mensagem, ou ao canal, ou ao código, dependendo de qual elemento ele deposite importância, teremos uma determinada função da linguagem. Evidentemente, são 6 elementos, teremos então 6 funções. Vamos olhar cada uma delas? É água que não acaba mais. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará apontaram o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. Com volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce, a reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata, geólogo da UFPA. Veja só, temos ali um emissor, que é o sujeito que detém aquela informação. Temos um receptor, ou seja, alguém ali interessado em receber essa informação sobre o aquífero. Temos um referente, o aquífero Alter do Chão, sobre o qual esse emissor vai discorrer. Temos uma mensagem, que é todo o texto. Temos um canal, no caso ali podemos ver que é uma revista impressa. E temos um código, a língua portuguesa. Qual desses elementos o emissor coloca maior importância? Qual é o objetivo desse texto?
podemos ver que o objetivo principal do texto é trazer informações sobre o aquífero Alter do Chão. Então temos um foco que o emissor deposita no referente. Para que ele alcance o objetivo de trazer informações acerca do aquífero Alter do Chão, ele deposita o seu foco no referente e cria efeitos de objetividade. É evidente, existe um eu que enuncia, existe um eu que produz a mensagem, mas o que esse emissor vai fazer? Ele vai apagar essa marca do eu e vai construir um texto em terceira pessoa. Veja só, dados preliminares divulgados, apontaram, volume estimado, reserva subterrânea está localizada. Veja só como ele apaga a sua marca e constrói no texto um efeito de objetividade. Também ele vai construir um efeito de realidade. Na medida em que ele traz para o texto dele elementos que o receptor reconhece que são do mundo real, por exemplo, o próprio aquífero, o número 86 mil quilômetros cúbicos, os estados, Amazonas, Pará, Amapá, a própria fala do geólogo, a própria imagem do geólogo, são todos elementos que o receptor vai reconhecer como elementos do mundo físico, do mundo real, construindo efeitos de realidade. Vamos ver uma outra função? Veja só, essa função é importantíssima. Por meio da função referencial é que nós informamos, que nós recebemos informações, que nós descobrimos quais são as boas experiências, quais são as experiências ruins. Ou seja, a função referencial é por excelência a função da linguagem através da qual nós construímos o conhecimento humano. Vamos ver agora uma outra função? Veja só esse texto. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição. 12 vezes sem juros. Que tipo de texto é esse? Tenho certeza que você consegue perceber que é uma propaganda, um anúncio publicitário. Ali temos um emissor, podemos entender que é a loja que pretende vender o seu produto. Temos um receptor, o seu possível cliente. Temos um referente, trata-se ali de um contexto em que se fala de computador, memória. Temos a mensagem, temos um canal, ali podemos ver que é uma revista impressa, e temos também um código à língua portuguesa. Mas em qual desses elementos da comunicação esse enunciador deposita a maior importância? Podemos entender que uma propaganda como essa tem o objetivo de convencer, de influenciar. Ou seja, o objetivo desse emissor é o quê? É fazer com que o seu receptor haja, fazer com que ele aceite ali a proposta e compre na loja desse emissor. Como que ele constrói isso? Veja só que a princípio ele faz uma provocação, né? Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição. Ele usa uma estratégia de provocar, de dizer assim, olha, se você não guardar esta condição, a sua memória não é melhor que a de um computador. Constrói-se nesse texto um efeito de interação. Quando ele diz, mostre, guarde, sua. Veja só como ele traz o receptor para dentro do texto. Então assim ele cria um efeito de interação. Existe ali um eu, nós conseguimos ver um eu e conseguimos ver também um tu. Entendeu? Aqui leva a gente para uma outra característica dessa função da linguagem. Quando o efeito, quando a importância que esse emissor dá é no seu receptor, é ele que ele pretende convencer. Então uma característica desse tipo de texto em que há essa função é o uso da segunda pessoa, o tu, o vós, aqui no caso você, que embora seja conjugado na terceira pessoa, ele funciona ali no texto como uma segunda pessoa.
Tem também uma característica quando o foco do emissor está no receptor, de existir o uso de verbos no imperativo. Olha lá, mostre, guarde. A esse tipo de função da linguagem que se dá quando o emissor deposita o seu foco no receptor, chamamos de função conativa. Note que essa palavra conativa vem de conação, tem justamente essa ideia, a ideia de tender a uma ação, de levar a uma ação. Então, guarde bem esse nome, função conativa, quando o emissor tem a intenção de convencer o seu receptor, quando ele deposita toda a construção da mensagem com estratégias de convencer o receptor. Vejamos agora esse texto. Desabafo. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite, 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem, estou nervoso, estou zangado. Você consegue perceber onde que o emissor deposita o maior foco, a maior importância? Vamos ver se a gente consegue descobrir. Existe ali um emissor, no caso um cronista. Existe também um receptor, seus possíveis leitores. Existem lá um referente, que são os fatos ruins da manhã de segunda-feira. Existe a mensagem, existe o canal, pode ser um livro, ou ali, como podemos ver, uma revista. E existe o código, a língua portuguesa. Onde que esse emissor está depositando a maior importância da mensagem? Podemos perceber ali que no texto há uma exacerbação de sentimentos, de emoções do próprio emissor. Ele diz que a segunda é chata, que ele está zangado, que está nervoso. Veja só como ele expressa suas emoções e seus sentimentos. Então podemos dizer que o foco que esse emissor deposita é no próprio emissor. Veja só então que estratégias ele usa para depositar a importância no próprio emissor, para revelar suas emoções, seus sentimentos. A primeira estratégia é construir o texto em primeira pessoa. Então, quando você vê um texto em primeira pessoa, você já pode ir lá desconfiar de que talvez esse texto tenha a importância principal depositada no emissor. Olha lá, desculpem-me, esqueci, estou nervoso, estou zangado. Outra estratégia é você verificar se existe ali no texto apreciações subjetivas, ou seja, se existe ali expressões do eu. Veja lá, cronicazinha, simplesmente não dá, recados chatos, estou nervoso, zangado. É muito comum também, em textos em que o emissor deposita a importância maior no próprio emissor, de que existam expressões tais como eu sei, eu acho, que seja um texto construído com muitas exclamações, interjeições. Quando, então, o foco principal da mensagem está no emissor, dizemos que existe a função emotiva. Veja só, é a expressão do emissor, é a expressão das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos do emissor. Daí o nome função emotiva. Observe agora este texto. Eu acho um fato interessante, né? Foi como meu pai e minha mãe vieram se conhecer, né? Que minha mãe morava no Piauí com toda a família, né? Meu avô materno, no caso, era maquinista. Ele sofreu um acidente, infelizmente morreu. Minha mãe tinha 5 anos, né? E o irmão mais velho dela, meu padrinho, tinha 17 e ele foi obrigado a trabalhar. Foi trabalhar no banco e o banco no caso estava com um número de funcionários cheio e ele teve que ir para outro local e pediu transferência para um local mais perto de Parnaíba.
que era a cidade onde eles moravam, e por engano o escrivão entendeu Paraíba, né? E minha família veio para parar em Mossoró, que era exatamente o local mais perto, onde tinha vaga para funcionário do Banco do Brasil. E ela foi parar na rua do meu pai, né? E começaram a se conhecer, namoraram, 11 anos, né? Pararam algum tempo, brigaram, é lógico, porque todo relacionamento tem uma briga, né? E eu achei esse fato muito interessante, porque foi uma coincidência incrível, né? Como vieram a se conhecer, namoraram e até hoje estão juntos, 17 anos de casado. Veja só esse texto que traz aí um relato pessoal. Tem um sujeito, tem um eu, né? O emissor, no caso o filho, que está construindo uma mensagem para um receptor, como se trata ali de uma entrevista, né? Ele está construindo essa mensagem para o entrevistador. Temos a mensagem, temos um referente, que é a história, os fatos que ele conta de como a família dele, de como os pais dele se conheceram. Temos um canal, a fala, e um código, a língua portuguesa. O que chama a atenção ali na construção do texto, uma marca comum na oralidade, que é o uso do né. O tempo todo ele usa esse né. Veja só, qual seria a função desse né? Ele traz algum tipo de informação? Se pararmos para pensar um pouco na função desse né, ele traz a função de manutenção da interação. Quando ele usa o né, ele está lá testando o canal, está vendo se existe o contato entre o emissor e o receptor. Ele está fazendo um teste do canal. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando nós conhecemos alguém pela primeira vez ou nos encontramos com alguém que não temos tanta intimidade e falamos: nossa, o dia fechou hoje, vai chover, né? Ou então tá calor. Veja só, são todas estratégias de quebrar o gelo, mas que não tem, na verdade, a função de emitir uma mensagem. Tem a função, na verdade, de estabelecer o contato. Por meio dessa estratégia, nós temos ali uma maneira de criar e manter laços. Quando você testa o canal para manter o contato, você está ao mesmo tempo criando laços, criando vínculos entre o emissor e o receptor. Também traz a ideia de aproximação e interesse e chamamos essa função de função fática. Então, quando você, ao emitir uma mensagem, faz o teste do canal, você está se valendo da função fática. Próxima função. O exercício da crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe, de repente, a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida, emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Veja só nessa crônica, nessa pequena crônica de Vinícius de Moraes. O que ele está tratando ali? Temos lá um emissor, que é o cronista. Temos o receptor, o leitor. Temos a mensagem. Temos o referente, que é o ato de escrever a crônica. Temos um canal ali
um livro e temos um código à língua portuguesa. Onde esse emissor deposita maior importância? Podemos perceber que ele está escrevendo uma crônica que trata do ato de escrever a crônica. Ele está usando a linguagem para tratar da própria linguagem. Ele está construindo uma crônica para tratar da crônica. Veja só, cria-se com isso um efeito de circularidade da definição, de circularidade da comunicação. Por quê? A crônica pela crônica. Pode acontecer, por exemplo, a música que trata da música, o filme que trata do filme, a língua que trata da língua. Quando dizemos, por exemplo, mesa é um substantivo, ou então, é errado dizer saiu para fora. Olha só, estamos usando a língua para tratar de recursos, para tratar do uso da própria língua. Cria-se um efeito de precisão e de clareza, um efeito de explicação, e chamamos essa função da linguagem, quando usamos a linguagem para tratar da própria linguagem, quando o foco do emissor está no código, chamamos de função metalinguística. Vejamos agora qual é a sexta função. Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades, o vento varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos, o vento varria tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Trata-se de um poema escrito por Manuel Bandeira. Veja só, ele se vale ali de muitas estratégias para tratar das perdas e ganhos da vida. Ele usa a ideia do vento varrendo, mas cada vez que o vento varre, mais coisas enchem a vida dele. Existe ali um emissor, no caso um eu lírico, produz uma mensagem, é um receptor, seria o seu leitor. Existe um referente, a passagem do tempo. Existe um canal, no caso um livro. E existe o código, a língua portuguesa. Em qual desses elementos ele deposita a maior importância? Nós vemos aqui que ele constrói, que ele usa todas as palavras e os sons das palavras para construir um efeito estético. Veja só, nesse primeiro verso, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores e minha casa, e minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Veja como ele escolhe sons, ele dispõe as palavras que têm sons, que trazem essa ideia do próprio som do vento. Ele produz um efeito estético. Cria-se também um efeito de novidade, um efeito de descoberta. Ele está depositando a maior importância na mensagem, na maneira como ele constrói a mensagem. Importa o que se diz? Sim, importa, mas importa também como se diz, de que maneira, que palavras ele escolhe para dizer. Cria-se um efeito de estesia, um efeito de satisfação, de prazer da leitura, um efeito de releitura do mundo. Chamamos essa função, quando o emissor deposita a maior importância na mensagem, na maneira como ele vai construir a sua mensagem, chamamos de função poética. A marca registrada da própria poesia. Então, em síntese, podemos fechar esse primeiro conceito de funções da linguagem no seguinte esquema. Quando o foco da mensagem está no emissor, dizemos que existe a função emotiva. No receptor, a função conativa. No referente, a função referencial. Na mensagem, a função poética. No canal, a função fática. E no código, a função metalinguística.
Antes da gente passar para o próximo conceito, o conceito de gêneros textuais, é importante a gente ter em mente que a manifestação dessas funções, ela não se dá, dificilmente ela se dá, na verdade, isoladamente, uma única função em cada texto. Na verdade, o que pode existir é a predominância de uma função e as outras, né, numa hierarquia, não aparecendo tanto. Então, quando você for analisar ou for construir seus textos, lembre disso, de que existe sempre uma função predominante, mas é possível que elas coexistam na mesma mensagem. Os textos, por sua vez, eles não são aleatórios, não são escolhidos aleatoriamente no processo de comunicação. Eles já existem dentro de determinadas estruturas, que possuem determinados temas, determinadas maneiras de escrever ou de falar, se for um texto oral. Você consegue perceber, por exemplo, nas imagens que eu vou mostrar a seguir, que tipo de texto circula ali? Observe só. Mesmo sem a gente ter acesso ao texto propriamente dito, só de olhar ali a situação, o contexto em que a comunicação se dá, a gente já consegue ter uma ideia do tipo de assunto, se é uma linguagem mais formal ou mais informal, que estrutura do texto circula ali. Você viu uma bula de remédio, você já consegue ter uma ideia do que vai tratar ali, uma palestra, um jornal, em todas essas situações, só de olharmos ali as imagens que representam o processo comunicativo, nós já conseguimos ter uma ideia de que textos circulam ali. Mas por quê? Porque nós temos esse conhecimento prévio, mesmo antes de olharmos o texto propriamente dito. Porque nós categorizamos as coisas, nós temos a linguagem, ela se dá dentro de categorias. Essas categorias nós chamamos de gênero. No senso comum, nós já fazemos essa divisão por gêneros, por exemplo, os gêneros da música, o pop nacional, o reggae, ou nos gêneros dos filmes, a comédia, o drama, a ação. Quando nós tratamos de textos, precisamos entender que em cada esfera de atividade humana, em cada situação de comunicação, na escola, no jornalismo, no bate-papo com os amigos, em cada esfera de atividade humana vai circular ali um determinado tipo de gênero textual. Se vamos contar uma história, nós usamos o gênero relato, ou se nós vamos, ou o gênero ficção, se nós buscamos por uma receita, nós queremos cozinhar, vamos lá atrás do gênero receita. Se pretendemos expressar nossa opinião, nós usamos o gênero artigo de opinião. Enfim, para cada situação nós escolhemos determinados gêneros. Observe esse texto, veja se você consegue perceber que gênero é esse, se a estrutura está adequada, se a temática está adequada, se a linguagem também está empregada de maneira adequada. Observe só. Quanto à estrutura desse texto? Está tudo ok? Esse é um texto, um informativo. Temos aqui um informativo de um banco. Esse texto está ok? Está. A estrutura de um informativo é realmente essa. Ele é feito realmente dessa forma. A temática de que ele trata está ok? Está ok. Vai tratar do congelamento das contas, trata ali da questão da poupança, traz ali a gerência nacional do Brasil. Toda essa temática gira em torno de questões de banco. E quanto à linguagem, o que você percebe? Tem sérios problemas ali, né? Federção, congelando as contas poupança, por motivo econômico, sem o acento. Aqueles que tiver dúvidas, procure seu gerente. Tem ali uns nomes, né? Caixa Econômica do Brasil, que
que não existe, né? Gerência Nacional do Brasil, também sem acento, também um termo inexistente. Percebemos que quanto à linguagem, ela não está atendendo ao gênero. Esse texto é um texto que circulou muito via WhatsApp, via redes sociais. Muitas pessoas acabam acreditando, outras não. Uma maneira eficiente da gente perceber que esse texto, na verdade, é um texto enganoso, que ele não provém realmente da instituição bancária, é nós nos atentarmos a essas três estruturas que compõem o gênero: a temática, a estrutura do texto e a linguagem. E quando olhamos que a linguagem não condiz com esse tipo de gênero, percebemos que é um texto enganoso. Então podemos concluir que o gênero possui três elementos que o constituem: a temática, que diz respeito às esferas de sentido possíveis. Dependendo da esfera de comunicação, haverá temáticas pertinentes a cada esfera. Então, num texto, no informativo bancário, por exemplo, não se vai tratar de relatos pessoais. Ou no relato pessoal não se vai tratar de questões mais formais, de assuntos que você vai discutir na sala de aula. Quanto à forma composicional, que diz respeito à estrutura do texto, então cada gênero vai trazer uma estrutura determinada. Por exemplo, a carta, o e-mail, tem lá os elementos que compõem a estrutura desse tipo de gênero. E o estilo, que daí sim diz respeito ao uso da linguagem, ao uso da língua, ao uso da norma padrão ou não. Dependendo do gênero, por exemplo, num chat você não precisa ter tanto a atenção quanto a norma padrão. Por outro lado, numa petição jurídica, a correção da norma padrão precisa estar completamente efetivada. Então fechamos aqui o segundo conceito dessa videoaula. Vimos então as funções da linguagem, vimos que os textos se organizam em gêneros, e vamos ver agora um outro conceito, o conceito de tipos textuais. Observe esse texto. Comecei a procurar emprego, já topando o que desse e viesse. Menos complicação com os homens, mas não estava fácil. Fui na feira, fui nos bancos de sangue, fui nesses lugares que sempre dão para descolar algum. Fui de porta em porta, me oferecendo de faxineiro, mas estava todo mundo escabreado, pedindo referências e referências. Eu só tinha do diretor do presídio. Guarde bem esse texto, a gente já retorna para ele. Vamos ver o próximo texto. Espera aí. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. É possível perceber entre os dois textos alguma diferença? Você consegue perceber? Vamos olhar mais detidamente cada um deles. No primeiro texto, a gente consegue ver que existe ali uma sucessão de acontecimentos. Tem um sujeito que começa a procurar emprego, vai até diversos lugares, bate de porta em porta, vai à feira e, por fim, ele não consegue emprego, pois não tinha referências. Então há ali uma situação inicial, um desenvolver da situação e uma situação final. No outro texto, por sua vez, há uma caracterização. Ali, o desenrolar da história, na verdade, ele se dá na descrição de aspectos daquele momento, né? Está ali a descrição dos filhos, do apartamento, né? Fala do fogão enguiçado. No primeiro texto, dizemos que esse tipo que se constrói o texto é uma narração, onde há a ação, sucessão de acontecimentos ligados por relações de causa e efeito. Na narração, a sensação que se dá é a sensação de que se desenvolve como um filme. Por outro lado, na
No segundo texto, dizemos que há uma descrição, que trata-se de características objetivas e subjetivas das coisas, das pessoas, dos sentimentos, situações, e a sensação que se dá diante de uma descrição é a sensação de estar se olhando para uma fotografia. É importante pensar que, da mesma maneira como as funções da linguagem podem coexistir, esses tipos textuais também podem coexistir nos textos, nos diferentes gêneros. O que a gente vai olhar, na verdade, também é a predominância de um tipo sobre o outro. Então, nós vimos que existe a narração, a sucessão de acontecimentos no decorrer do tempo, que existe a descrição, que é a caracterização de um único momento, sem a passagem do tempo, e existem mais outros tipos textuais, que seriam a argumentação, a exposição e a injunção. Vamos ver cada um deles? No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. A condição cidadã depende, seguramente, da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional. O que primeiro vem à mente quando nós olhamos um texto desse? Vem à mente que há um emissor ali buscando convencer de um determinado ponto de vista. Existe ali uma tese. No caso, a condição cidadã depende seguramente da ruptura com o ciclo da pobreza. E, ao longo do texto, ele vai defender essa tese usando argumentos. Quando um texto é construído com base numa tese e, a partir dessa tese, são apresentados argumentos para defendê-la, dizemos que é um texto argumentativo, né? Que a tipologia textual é a argumentação. Na argumentação, busca-se defender uma tese, desenvolve as ideias por meio de estratégias argumentativas, há um posicionamento e um ponto de vista. Por que as formigas não morrem quando postas em forno de micro-ondas? As micro-ondas são ondas eletromagnéticas com frequência muito alta. Elas causam vibração nas moléculas de água e é isso que aquece a comida. Se o prato estiver seco, sua temperatura não se altera. Da mesma maneira, se as formigas tiverem pouca água em seu corpo, podem sair incólumes. Trata ali de uma maneira diferente, falando das formigas, mas o foco principal é falar das formigas. Podemos pensar que o texto, na verdade, ele traz informações. Ele usa a ideia das formigas sendo postas no micro-ondas, não vão fazer isso, para trazer informações sobre as micro-ondas e, a partir disso, ele discorre todo o seu texto, dizendo que são ondas eletromagnéticas, enfim. No texto em que há a pretensão de trazer informações, chamamos de texto expositivo. A tipologia textual é a exposição, caracterizada por apresentar informações sobre um objeto ou acontecimento específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e objetiva. Veja só mais um tipo textual. Influenza A, gripe suína. Evite a contaminação. Quando tossir ou espirrar, cubra sua boca e nariz com lenço descartável. Caso não tenha, utilize o antebraço. Se utilizar as mãos, lave-as rapidamente com água e sabão. O uso de máscaras é indicado para prevenir contaminações. Esse tipo textual é mais fácil de perceber. Você consegue perceber ali, pelo uso do imperativo, evite, cubra, que ele está trazendo, na verdade, orientações. Ele está trazendo ali, de certa forma, dicas para que você evite a contaminação pela influenza gripe suína. Então, quando há um texto que se vale de instruções, dizemos que ele está fazendo uso da tipologia textual injunção. É quando busca instruir o interlocutor, utilizando verbos no imperativo para atingir o seu objetivo.
Bom, fechamos agora então o terceiro conceito, conceito de tipos textuais. Nós vimos então que no processo de comunicação, o emissor vai se valer de uma determinada tipologia textual, de um determinado gênero e depositando ali maior ou menor importância em algum dos elementos da comunicação, ele vai trazer para a linguagem alguma função. Todos esses elementos nós usamos o tempo todo em qualquer situação de comunicação, com mais consciência ou com menos consciência, mas todos nós usamos todos esses elementos o tempo todo. Conhecer mais de perto, conhecer mais detidamente cada um desses elementos, conhecer também mais detidamente as funções da linguagem, os gêneros e os tipos textuais, nos traz mais segurança, nos traz também um olhar para o mundo com mais confiança. Nós vamos encarar os textos e vamos também produzir textos de maneira mais confiante. Esses conhecimentos, então, estão ao nosso favor. Esta foi a videoaula de hoje. Espero ter trazido aí elementos e conceitos que contribuam bastante para o seu desenvolvimento aí nas aulas de língua portuguesa e até a próxima.